Boa noite. Vou dar início. Bem, boa noite para todos, meus queridos amigos, irmãos, familiares que estão nesse instante vendo esse vídeo. Na verdade, passam-se muitas coisas na minha cabeça, tenho muitas ideias, muitas coisas para dizer. Então, às vezes eu quero pedir desculpa, em primeiro lugar. Às vezes, quando estou dizendo alguma coisa, é porque, às vezes, eu não digo assim com muita clareza. Às vezes, eu apenas falo um pouco assim, meio enrolado, né? É porque, às vezes, no instante que eu estou falando, aparecendo vários pensamentos, muitas coisas. Aí, às vezes, atrapalha na hora de falar. Bom, isso aí não importa. O que importa é a mensagem, o que importa é o conteúdo da mensagem, o que importa é o sentimento que eu tenho e o que importa é aquilo que eu estou no momento pensando, mas com muita pureza e falando com toda certeza de que aqui tudo que eu estou expressando são verdades que já se passaram, foram faladas, que foram divulgadas por vários tempos, em várias épocas, por muitos mestres, muitas pessoas, mas o que importa agora é a gente estar ciente de que o melhor para nós, para o nosso estado de consciência, para o nosso ser, é a paz. A paz, o equilíbrio, é você sentir a felicidade, é você sentir o respeito quando está próximo das pessoas, sejam elas amigos, parentes, colegas, pessoas desconhecidas. O que importa é o sentimento, é a ternura que existe em nosso coração. É aquela coisa que você sente, que você expressa, que você percebe, que você vê. E isso, por que eu estou dizendo isso? Veja bem, a gente está vivendo num mundo muito agitado, muito tumultuado, cheio de notícias de todo teor, de toda magnitude. E essas notícias, elas acabam nos afetando, nos abalando emocionalmente, nos causando alguma tristeza. Mesmo que você acha que você não sinta isso,
mas o seu inconsciente absorve. O seu inconsciente, ele registra. Por quê? Porque no exato momento que você está vamos dizer assim, num processo de relacionamento, de contato com uma pessoa, com um lugar, com outros seres, naquele exato momento você está aspirando, você está entrando em contato com a natureza etérica, com a natureza etérica do momento. Então, o nosso sistema, a nossa vivência, a cada instante, ela é percebida, ela é registrada aqui dentro do coração pelo átomo permanente, pelo átomo luz, pelo protoátomo. Então não há um registro, não há uma coisa sequer que passe sem impressa e absorvida por este átomo, que vai para o sangue, que passa por todo o seu sistema circulatório, respiratório, que vai para as vias etéricas, que vai ficar registrada nos nossos corpos sutis, e vai ficar registrada dentro de nós. Tudo é registrado, tudo. Não há nada que não... Mesmo que a pessoa não tenha consciência, daquele exato momento, daquele instante, ela respirou, ela aspirou, ela armazenou e fica registrado dentro. Bem, meus amigos, minhas amigas, veja como é importante a gente estar consciente, a gente ser consciente a cada instante, a cada momento, de saber que tudo isso acontece, tudo isso está acontecendo no instante em que você permanece nessa existência, nessa sobrevivência. Então, não tem esse negócio de, eu estava esquecido, estava meio dormente, eu não sabia o que estava fazendo, eu fiz sem querer, sou inocente, etc. Não. A cada instante, a cada momento, em cada situação, está tudo sendo registrado, gravado no seu átomo semente, no coração. Bom, isso aí é uma parte que muitos, talvez que não sabiam disso, agora está sabendo. Isso tem nas filosofias das Rosa Cruz. E por que eu estou dizendo isso? Por que estou falando assim dessa maneira? Porque quando eu comecei, no início dessa conversa, me despertou um sentimento de ternura, de paz, de tranquilidade, que eu gostaria de compartilhar com todos. Sendo assim, quando a gente não está
sob a influência do ego o tempo todo, porque o nosso ego, ele se deixar, ele vai tomando as rédeas o tempo todo, falando muito, falando sem pensar. Aí vem aquelas coisas da crítica, criticar o outro, falar mal do outro, várias coisas que não levam a nada, não tem para quem está aspirando um caminho de luz, de paz, de compreensão, não pode entrar nessa de deixar o seu ego tomar as rédeas da sua vida e te mobilizar para situações desconfortantes, para situações que de pouco valor, que não tem conteúdo nenhum. Então, quando nós percebemos que existe todo um mecanismo que registra, que existe um mecanismo também que nos impele, aqui no mundo material, a buscar, a competir, o que eu diria mais? A causar todas essas decorrências, esses erros, nos deixar em situações alarmantes, frustrantes, sem sentido nenhum. Enfim, são coisas que não tem razão, não tem porquês da gente ficar sofrendo, da gente ficar desequilibrado, desarmonizado. É uma série de coisas que não vale a pena se perder nesse mundo. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer nesse instante, neste momento, a importância que é nós estarmos felizes, contentes, nós estarmos de bem com a vida, nos relacionamentos com as pessoas, em paz. É como se diz, estar em total harmonia e amor com todos os seres, sejam familiares, amigos, colegas. A importância de nós estarmos serenos, termos total serenidade, generosidade, firmeza, constância, retidão, estarmos em paz, estarmos com Deus, lembrarmos de Deus, lembrarmos que não estamos sozinhos, que temos um Cristo dentro de nós, Cristo interno, que nós temos dois anjos, e que nós temos um mundo para a nossa frente, um mundo de coisas, um mundo de objetos, um mundo de pessoas, um mundo de cidades, de naturezas, tudo. Bom, essa é uma parte. Hoje eu não tenho tema, eu não estou falando o que está me vindo na minha mente, não existe um tema para hoje específico, é simplesmente deixar fluir, deixar um sentimento fluir do seu coração, fluindo do meu coração, um sentimento de paz para esse mundo, uma mensagem de muita paz. Aos meus amigos, minhas amigas, vamos começar, a partir de agora, a refletir sobre nossas vidas, a refletir
com mais carinho, com mais amor, com mais compreensão à natureza, aos animais. Começar a refletir também, não só as coisas do mundo exterior, mas as coisas também que existem dentro de nós. Por quê? Vocês já pararam para pensar ou imaginar por que que existe o ódio, a inveja? Por que que existe o rancor? Por que que existe a ambição, a intolerância hoje, a vaidade? A intolerância hoje está demais. Hoje as pessoas não estão com muita tolerância, não. As pessoas estão intolerantes. Você pararam para pensar por que que as pessoas estão nessa luta desenfreada de cada vez mais, querer mais? Essa falta de contentamento, ninguém está se contentando, todo mundo só quer mais, mais, mais. Vocês já pararam para perceber por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que essas coisas estão assim? É até difícil explicar isso, porque é tanta inveja, é tanto ódio, é tanta violência. A coisa chegou a um ponto que as pessoas perderam noção, perderam a razão, perderam o controle total de tudo. Então, o que nós vamos fazer? O que deve ser feito para poder minimizar ou amenizar essa situação de conflitos, brigas, matanças? As pessoas estão matando a torta e a direita, não estão tendo aquele senso de crítico, de racional, de amor, respeito, de compreensão. Hoje as pessoas parecem loucas, parece que está todo mundo ficando louco, tirando a vida do outro à toa, por qualquer razão. Casais não estão sendo tolerantes, estão brigando muito e acabam cometendo tragédias. É o que a gente vê nas notícias das televisões, nos jornais e tudo mais. A questão é a seguinte: por que que a coisa está assim? O que está acontecendo na sociedade, com a humanidade? É isso que eu estou tentando entender nesse mundo, estou tentando entender comigo primeiro, lógico. Por que tanta coisas? Por que tudo isso? Por que os relacionamentos não são mais harmoniosos? Por que em vez de eles serem amorosos, eles estão conflituosos? Por que as pessoas não conseguem sentir a presença divina no seu coração com mais frequência? Por que a todo instante, sejam jovens, sejam adultos, velhos,